Botafogo estreia com um empate fora de casa contra a Ferroviária no Brasileirão Feminino A1. As Gloriosas vieram aqui em Araraquara enfrentar um dos times mais tradicionais do futebol feminino e um dos mais difíceis desse campeonato. Lembrando que o Brasileirão é turno único, né? Todos os 16 times se enfrentam, mas não é de volta que nem o masculino. Então esse é o único jogo contra a Ferroviária que a gente vai ter no Brasileirão, pelo menos, né, na fase inicial. O gol das Gloriosas foi marcado pela Nath Faben. Tem uma coisa que não falha, né, na lei do futebol, é a lei do ex, e ela marcou ali numa bola parada, num lance de escanteio. Inclusive, os gols foram de bola parada, né? O gol da Ferroviária também saiu numa cobrança de falta, que inclusive, na minha opinião, a barreira estava um pouco mais pro lado do que deveria estar. A própria jogadora da Ferroviária que fez o gol chutou exatamente onde, na minha opinião, a barreira tinha que estar um pouco mais pro lado. Eu conversei com o técnico Jorge Barcelos sobre isso, para ele falar o que ele achou, né? Se a barreira estava errada, se podia estar mais pro lado, ou enfim, foi só azar. Conversei também sobre o que ele achou dessa partida. É excelente sair daqui conseguindo tirar um pontinho da Ferroviária, né? Voltar com um pontinho e conseguindo tirar 2 pontos da Ferroviária. Ficou um gostinho amargo, porque o Botafogo saiu vencendo, né? Saiu na frente no segundo tempo o Botafogo, que abriu o placar. E abriu o placar num momento do jogo onde estava pressionando muito, onde só dava Botafogo. Já tinha tido outras chances antes do gol que não conseguiu botar a bola dentro da rede. Eu, inclusive, comento que, na minha opinião, essa vencendo uma das maiores dificuldades do Botafogo desde a Copa Rio, ser eficiente quando tem oportunidade de gol. Porque, por exemplo, num jogo contra um time como a Ferroviária, não serão tantas chances criadas, né? Então, tem que ser eficiente. Eu gostei muito da postura do time no primeiro tempo, em que a Ferroviária pressionou muito, saiu, estava numa pressão absurda, e o Botafogo soube se portar, soube descer as linhas e ser seguro na marcação. Isso foi muito importante para ir para o vestiário no intervalo com um 0-0 ainda no placar, né? Quando o Botafogo volta para o segundo tempo sem substituições, o jogo está mais equilibrado, mas a Ferroviária, como mandante, né, começou a sair mais para o jogo. E foi aí que o Botafogo teve ainda mais oportunidades de conseguir chegar na área de ataque. Numa dessas oportunidades, numa bola parada de escanteio, a Nath Faben conseguiu botar a bola para dentro da rede. Eu estou muito, muito, muito orgulhosa das meninas dessa estreia. Mais do que sair daqui com um ponto, eu saio daqui com uma visão diferente do Botafogo da que eu tinha antes do campeonato começar. Naquele vídeo em que eu falo sobre quantos pontos eu acredito que o Botafogo ia somar nos 5 primeiros jogos do Brasileirão, nem na versão mais otimista eu botei um empate contra a Ferroviária. Até mesmo na versão otimista eu botei o Botafogo saindo com uma derrota aqui de Araraquara. Estão apagando as luzes do estádio, capaz de ficar mais escuro por aqui. Enfim, o cenário do jogo de hoje, principalmente com o Botafogo abrindo o placar e segurando 1-0 durante um bom tempo na partida, e mesmo depois quando tomou o gol de empate, você via que as meninas já estavam cansadas. Teve um certo momento que o Jorge Barcelos já tinha feito todas as substituições e a Karen, zagueira, saiu sentindo a perna. Ela volta para o jogo porque não tinha mais como fazer substituição, mas você via que o time já estava bastante cansado e mesmo assim conseguiu segurar o placar, conseguiu segurar o empate para voltar para o Rio de Janeiro com um pontinho na bagagem, que faz toda a diferença, gente. Eu tô repetindo isso porque, assim, sair com um ponto de Araraquara enfrentando a Ferroviária é um grande cenário, um grande cenário. Quero destacar ofensivamente, claro, a nossa camisa 9, Nath Faben, não só pelo gol, mas também porque ela cria muitas chances. Ela é bem alta, forte, assim, ela consegue, por exemplo, fazer um bom pivô, abrindo para as jogadoras das pontas, por exemplo. O Botafogo, inclusive, explorou isso bastante no setor quando estava atacando, né, ofensivamente, quando o Botafogo tinha a bola. Ele espetou bastante as laterais. Você via tanto a Chay quanto a Bárbara bem afundadas aqui. E a Jordana, que é volante, ela ia lá entre a Karen e a Nalon, as zagueiras, para poder ajudar na saída de bola. E quando marcava, aí sim, que ficava às vezes num 4-3-3, às vezes num 4-2-3-1, com a Nath, mais avançada. Então, ofensivamente eu destaco a Nath e defensivamente eu destaco a Bárbara, lateral direita. Para mim, ela fez uma partidaça. E a Michele, apesar de, na minha opinião, na falta, quem monta a barreira é a goleira
né? Então, se eu achei que a barreira estava errada, de certa forma, é um erro dela. Ela fez uma defesaça depois que já estava 1-1. Uma, duas, uma assim tá bem clara na minha mente, mas teve outra defesa também que a própria Chay, eu acho, também ajudou ali a tirar a bola. Então ela também foi essencial para que o Botafogo não acabasse tomando a virada, ainda mais que a juíza estava dando tudo para a Ferroviária. Deu 7 minutos de acréscimo, inclusive. Parecia que era até a Ferroviária virar, mas deu tudo certo. E no cenário geral, no cenário do jogo, é o que eu falo. Como o Botafogo abriu 1-0, acabou ficando um gostinho meio amargo. Mas não assisti o jogo, 1-1, excelente resultado. E mesmo tendo assistido, excelente, porque as meninas conseguiram segurar, conseguiram manter o emocional. Acho que no início do primeiro tempo, elas estavam errando muito passe no terço final, por conta também da ansiedade, retorno ao feminino na elite, né, do brasileiro. Estreia, logo pegar a Ferroviária fora de casa, não tem como não estar ansiosa, né? E em alguns momentos eu acho que a ansiedade atrapalhou, mas elas conseguiram segurar o emocional e pro vestiário com um 0-0. Foi importantíssimo não ter segurado os 15, 20 minutos iniciais de pressão da Ferroviária. Foi fundamental para o resultado da partida. E ter conseguido segurar também nos minutos finais, onde você via que elas já estavam cansadas, mas deram tudo de si até o final. Então é isso, galera. Tô correndo para ir lá fazer a entrevista com o Jorge Barcelos. Fica até o final para conferir. E se você tá vindo esse vídeo pelo setor visitante, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo para chegar a mais pessoas. Quero agradecer a todo mundo que estava assistindo a live do setor visitante, em que eu fiz o pré-jogo, comentei sobre as minhas expectativas e divulguei o meu Pix e ajudou e pôde ajudar. E quem ainda não ajudou e puder ajudar, o Pix, o DEP deixa sempre aqui na descrição, é meu e-mail. A cobertura do Que é Impedimento é uma cobertura independente, então toda e qualquer ajuda é muito bem-vinda. Eu pretendo fazer todos os jogos do feminino na 1, isso tudo tem um custo. Então valeu e até a próxima. Que maneiro, galera. Onde eu estou? No campo. A coletiva com o Jorge Barcelos. Jorge, queria que você fizesse um panorama do jogo, encarando o contexto que o Botafogo saiu na frente no placar e acabou tomando empate, mas que sair daqui de Araraquara contra a Ferroviária com empate é um excelente cenário, né? Como você encarou o resultado de hoje? Então, primeiro assim, foi um jogo muito difícil para nós, né? A Ferroviária tem um time muito competitivo, muita mudança de comportamento dentro do campo, e tem uma transição muito rápida. Então nós tivemos um tempo para poder adaptar isso, né? Na verdade, nossa menina levou um pouquinho mais de tempo para detectar que a gente precisava ter uma movimentação maior, uma iniciativa maior de mudança de comportamento na hora de marcação. E quando nós conseguimos fazer isso, a gente tentou controlar um pouco o jogo. Claro, jogamos em transições, muitas das vezes no primeiro tempo foi muito mais em transição do que bolas trabalhadas, até porque o time dela estava bem estruturado, bem fechado por dentro, então a gente teve um pouco mais de dificuldade. Mas no segundo tempo, com a mudança de comportamento, de marcação dentro do modelo de jogo, a gente trouxe um pouquinho mais a Duda para o centro do campo, né? A Basília, a gente conseguiu fazer um quadrado no meio, então a gente conseguiu tomar a rédea do jogo. E aí a gente controlou e acabou fazendo o gol, uma bola parada, coisa que a gente vem treinando bastante. Até porque foram várias bolas paradas ao mesmo tempo. Eu até demorei um pouquinho para poder mexer, porque era Maiara que batia, mas acabou o Luciano entrando e batendo muito bem também. E a gente acabou fazendo gol. E aí o jogo ficou aquela coisa da gente poder segurar um pouco mais o resultado, né? Veio para cima, a Ferroviária veio para cima, e aí numa falta, aí a qualidade da batedora também, e a gente acabou também sofrendo a falta, cometendo a falta, reclamando de uma falta que tinha acontecido, a gente acabou tirando o foco e acabamos cometendo a falta na frente da área. E aí depois o jogo ficou muito igual, ficou a gente também fazendo transições, elas também, mas eu acho que em si o resultado pra gente foi muito importante, você sair fora de casa e conseguir um resultado positivo contra uma equipe que tem uma equipe já há muito tempo trabalhando com um modelo já bem formado. Eu acho que foi um resultado muito importante pra gente pro prosseguimento da competição. Sobre o gol sofrido do Botafogo, pelo menos ali de onde eu estava, ficou a impressão de que a barreira poderia estar um pouquinho mais pro lado de onde foi o chute e de onde entrou a bola. Você chegou a conversar com o Johnny, preparador de goleiros, com a comissão, vocês também tiveram essa impressão? Porque, na verdade, assim, a colocação nossa era muito diagonal à barreira. A gente não tem aquela
essa visão de quem está em cima ou quem está de frente. Então a gente fica muito diagonal, então fica até difícil para a gente avaliar isso no momento. A gente pode depois, conversando, o Johnny com a nossa goleira Michele, para que a gente depois crie um outro comportamento diferente. A gente possa estar avaliando de uma forma melhor, entendeu? Porque o cara era muito próximo também, né? Era muito próximo à batida, foi muito próximo do gol. Mas também não pode tirar o mérito também da batedora também, que eu acho que pegou uma pancada muito forte, rasteira também. Então eu acho que o trabalho, mas depois também acabou a Michele fazendo uma defesa excepcional. Então assim, a gente está ali dentro, as coisas acontecem, a gente não pode tirar o mérito da equipe adversária também. Eu acho que foi muito mais mérito do que eu, entendeu? E fica muito difícil para a gente avaliar como a barreira estava, porque nós estávamos meio de lado também. A visão que provavelmente você tinha lá de cima era quase que a visão nossa também de baixo, que é muito mais complicado ainda você avaliar de baixo. Perfeito. E hoje a gente teve aqui a presença da torcida da Ferroviária e o próximo jogo do Botafogo é em casa. Queria que você falasse um pouco das expectativas para a partida contra o Grêmio e também fizesse um convite para a torcida comparecer lá no estádio Newton Santos para apoiar as Gloriosas. Eu acho que é sempre importante, né? O Botafogo ele vem crescendo muito, a gente saiu de uma competição muito difícil agora também, com equipes que estão na A1 também. A gente fez um jogo hoje com uma equipe que, poxa, tem bicampeão, né? Da Libertadores, campeã brasileira também. Então, assim, está muito representativa no cenário brasileiro feminino. Então, hoje, nós fomos pressionados pela torcida delas, né? Não sei se você viu, a torcida, sabe, gritando a Ferroviária. Eu acho que é importante também. O Botafogo é muito grande em termos de torcida. Ele tem uma representatividade muito grande. A torcida do Botafogo é muito apaixonante. Eu acho que seria legal contar com a presença de todos lá, para que a gente possa estar tendo esse jogador a mais do lado de fora. Eu acho que isso é muito importante, para estar apoiando as Gloriosas, porque nós vamos lutar até o último minuto, a cada segundo, para que a gente consiga os pontos necessários para poder classificar para uma segunda fase. Perfeito, obrigada. Vamos, porra! Vamos, caralho! Vamos! Vamos, caralho! Vamos, porra! Vamos, caralho! Eu falei que ela ia fazer hoje. Eu esqueci de falar no pós-jogo lá em cima, e conversando com o pessoal aqui, eu lembrei e não podia deixar de falar. Teve um lance que foi muito pênalti na Jordana pro Botafogo e a juíza não deu, eu inclusive gravei, se liga só.